Então hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre competência, tá? Relembrando rapidamente que nós estamos falando especificamente sobre a determinação da competência, ou seja, o que nós precisamos saber para determinar qual é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar uma determinada infração penal. E como nós falamos na aula passada, nós precisamos passar por 5 etapas para determinar qual é o órgão jurisdicional competente para julgar uma infração penal. Tá? Quais são essas 5 etapas? Primeiro, fixar a competência internacional. Significa dizer, verificar se a justiça brasileira é competente para julgar um determinado crime. Segunda etapa, a competência originária, verificar se algum tribunal é competente originariamente para julgar um crime em razão da função ocupada pelo acusado, que por isso mesmo também é chamada de competência por prerrogativa de função ou competência ratione personae, em razão da pessoa, né, do cargo que ela ocupa. Né? Depois, e é o que nós vamos ver agora, depois, a competência de justiça. Significa dizer qual é a justiça competente para julgar um determinado caso. E depois, o foro competente, ou seja, dentro da justiça, qual é o foro competente, qual é o lugar competente. E, por fim, por último, qual é a competência de juízo, qual é o juízo competente para julgar um determinado caso. Bom, posto isso, nós vamos falar agora sobre a competência de justiça. E a competência de justiça nós verificamos a partir das regras constitucionais. Tá? Então, relembrando que no organograma da justiça brasileira, nós basicamente temos as justiças especializadas e as justiças comuns. As especializadas são a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. E as justiças comuns são a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A primeira questão que nós precisamos saber é que, exatamente por se chamarem especializadas, é que essas justiças terão preferência sobre as comuns. Portanto, as comuns elas se aplicam aos outros casos que não sejam os casos das especializadas, que se chamam especializadas exatamente porque são especializadas em determinadas matérias. As especializadas, por sua vez, nem todas têm competência em matéria criminal. A Justiça do Trabalho não tem competência em matéria penal. Nenhuma competência em matéria penal. Ela não julga, ela não processa e ela não julga crime algum. A Justiça do Trabalho, portanto, eliminem. Ela não tem competência criminal. Então, nos sobram a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Tá? Começamos, portanto, pela Justiça Eleitoral. De forma muito singela, bastante simples, a Justiça Eleitoral ela julga os crimes eleitorais, os crimes definidos em lei como crimes eleitorais. Ponto. É simples e é objetivo. Se for um crime eleitoral, a competência para julgar o crime eleitoral é da Justiça Eleitoral. Será crime eleitoral se estiver definido em lei como crime eleitoral. Tá? E a Justiça Militar? Bom, aqui é importante dizer que a Justiça Militar, enquanto estrutura de justiça especializada, ela é federal. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Perceba. Porque a Justiça Militar, ela julga os crimes militares, e aí vem parêntese, Santoro, o que é crime militar? Crime militar é o que está definido em lei como crime militar. São os crimes previstos no Código Penal Militar. Tá?
Então existe um Código Penal Militar e existe um Código de Processo Penal Militar, que inclusive as regras processuais, os procedimentos são diferentes. Então, a Justiça Militar julga crimes militares. Mas, aí vem um detalhe importante, ela não julga qualquer caso de crime militar. Ela julga os crimes militares que digam respeito aos bens jurídicos relacionados às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Você falar, mas isso não é óbvio, Santoro? Não, não é. Porque nós temos crimes militares no âmbito das chamadas forças militares auxiliares, ou seja, crimes militares que violam bens jurídicos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Nesse caso, a competência não é da Justiça Militar. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que crime militar não é crime praticado por militar. Tá? Esqueçam isso. Crime militar é o que está definido no Código Penal Militar como crime militar. Acabou. Não, até civil pode praticar um crime definido como crime militar. Por exemplo, se um civil praticar crime contra a previdência das Forças Armadas, é um crime militar. Tá? Então, não é um crime ratione persona também não. Tá? Então, os crimes militares que afetem bens jurídicos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas, são de competência de julgamento e de processamento e julgamento da Justiça Militar. Ok? Santoro, e se o crime disser respeito às forças auxiliares, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros? Não vai se aplicar o Código Penal Militar? Vai. E não vai se aplicar também o Código de Processo Penal Militar com as regras de processo penal militar? Vai. Mas a justiça competente para julgar não será a justiça militar. Será a justiça estadual. A justiça do Estado é que julga os crimes militares que digam respeito às forças militares auxiliares. Repito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Dentro da Justiça Estadual, nós temos as chamadas auditorias militares estaduais, que fazem parte da Justiça Estadual. Por isso é que, se algum de vocês quiser fazer prova para juiz ou juíza do Estado, né, do Rio de Janeiro, vai ter que saber direito penal e processo penal militar, porque os juízes estaduais podem ser juízes da auditoria militar estadual. Então, voltando, a justiça militar, enquanto justiça à parte, enquanto uma estrutura de justiça chamada de justiça militar, ela diz respeito apenas aos crimes que afetem os bens jurídicos das Forças Armadas. Portanto, a justiça eleitoral julga crime eleitoral, a justiça militar julga crime militar que afete bem jurídico das Forças Armadas e a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual.